Precisamos falar sobre a Ucrânia. Meu nome é Fábio Bosco, eu sou integrante da campanha de ajuda operária à Ucrânia e quero conversar com você, trabalhador e trabalhadora aqui do Brasil, sobre a importância da vitória da resistência ucraniana sobre a invasão russa. Esta semana, um dos fatos mais importantes foi a queda de Avdiivka, uma cidade que estava sendo duramente atacada pelas forças russas desde outubro do ano passado. E, de uma maneira simples e direta, é preciso dizer que a principal responsabilidade pela queda de Avdiivka são as potências ocidentais que não cumpriram com seus compromissos de entrega de munições para as forças ucranianas poderem se defender. E uma coisa que me causa muita irritação é ver algumas dessas potências promovendo conferências de reconstrução da Ucrânia, cheia de capitalistas, todos no aguardo do fim da guerra para poder assumir o papel da oligarquia ucraniana e tomar todas as riquezas do país, né? As férteis terras, a geração e distribuição de energia, água, e fazer negócios com isso, né? Mas é preciso dizer a esses capitalistas, calma lá, porque a reconstrução da Ucrânia depende em primeiro lugar da vitória da Ucrânia contra a Rússia. E isso vocês podiam ajudar pressionando os seus governos a entregar não apenas a munição necessária, as baterias antiaéreas necessárias, mas também as armas ofensivas, aviões modernos, mísseis de longo alcance, que isso faria com que a guerra terminasse rapidamente com a vitória ucraniana. É isso que está faltando. Bom, um segundo fato muito importante dessa semana foi o assassinato do dissidente russo Alexei Navalny num cárcere russo. E o presidente Lula, que estava em viagem pela África, em um dos seus discursos, deu uma declaração extremamente correta, que foi comparar o genocídio em Gaza com o Holocausto nazista, mas deu outra que foi extremamente infeliz, que foi dizer que não podemos assumir que o regime russo é o responsável pela morte do Navalny, porque tem que esperar a investigação, os médicos legistas fazerem a autópsia. Disse ainda que estamos há 6 anos esperando a conclusão sobre o assassinato da Marielle, então não podemos ter conclusões apressadas. Essa foi a declaração dele. Imaginem só vocês, se na época da ditadura aqui no Brasil, quando Vladimir Herzog foi assassinado nas dependências do DOI-CODE aqui em São Paulo, a gente esperasse até as conclusões da Comissão da Verdade para afirmar que foi a ditadura que o assassinou. Não dá, né? Na época, em 1975, todo mundo já sabia que a ditadura tinha assassinado Vladimir Herzog e que a foto do suposto suicídio dele era uma fraude. Então, Lula, perante um regime que tem uma ficha corrida de assassinato de dissidentes, sejam eles jornalistas, políticos, ativistas, tem até oligarca na lista, ex-espião da KGB, frente a um regime que usa do envenenamento, umas quedas do segundo andar de hotéis, explosão de aviões em que morrem os dissidentes do regime, é de se esperar que o regime russo também tenha feito o mesmo procedimento com o seu mais importante opositor. Então, essa posição do governo brasileiro, na verdade, é um desrespeito, é uma afronta aos milhares de russos e russas que sonham e lutam por uma Rússia livre.
e a quem a gente dirige aqui a nossa solidariedade. Aqui no Brasil, houve manifestações da oposição russa em Brasília, em frente à Embaixada Russa, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, e nós deixamos aqui a nossa solidariedade. A imprensa pró-russa tem procurado divulgar informações sobre o Navalny para tentar desqualificá-lo, né, aos olhos da oposição russa e de todos nós que lutamos pelas liberdades democráticas. Então, o Navalny, de fato, ele era um político liberal. Ele não era a favor dos direitos dos imigrantes, ele não se opôs à tomada da Crimeia em 2014, né, que é um roubo de terras ucranianas, mas ele se opôs à guerra da Ucrânia agora de 2022. Mas o que é importante a gente ver sobre isto? O que é importante a gente ver é que o Navalny não foi morto por esses motivos. Ele foi assassinado por lutar contra o regime do Putin. Esse é o motivo do assassinato dele. Então, as homenagens que estão sendo feitas a eles dentro da Rússia, onde já tem mais de 400 presos, e em todo o mundo, elas são totalmente justificadas e um passo, né, um momento da luta por liberdades democráticas dentro da Rússia. Eu li também que tem um oligarca russo que também é oposição ao Putin, né? O nome dele é Khodorkovsky. Ele está se apresentando para ser o substituto do Navalny como líder da oposição russa. Bom, isso é extremamente problemático, porque esses oligarcas, uma vez no poder, rapidamente eles trocam a causa coletiva pela causa própria e começam a querer só ganhar dinheiro, virando de costas para a imensa maioria da população, da classe trabalhadora, dos explorados e dos oprimidos. Então, fazer unidade de ação, ações conjuntas, né, com esse tipo de gente contra o Putin, tudo bem, mas a população russa precisa de um outro tipo de oposição. Uma oposição que se baseie num conjunto de ideias que eu queria sintetizar em 3 grupos, né? O primeiro é da queda, né, derrubada do Putin do regime russo, né, que está baseado na FSB, né, que é a nova denominação da KGB, e na oligarquia, né? Então, dissolução da FSB, um novo regime com amplas liberdades democráticas. Um segundo pilar, né, de ideias tem a ver com o fim da agressão à Ucrânia, né? Ou seja, retirada das tropas russas, da Crimeia, de todas as áreas ocupadas do Donbass, a devolução de todas as crianças sequestradas, a libertação dos prisioneiros de guerra. E um terceiro pilar muito importante tem a ver com as reivindicações mais sentidas pela população russa. Ou seja, melhores salários, pensões dignas, direitos de cidadania para toda a classe trabalhadora que imigrou, né, da Ásia Central, do Cáucaso e que hoje trabalha dentro do território da Federação Russa. Direito de autodeterminação para as mais de 160 nacionalidades oprimidas na Rússia. Então isso seria, por exemplo, o Kadyrov, que é um dirigente checheno aliado do Putin, teria que ser destituído, preso, e os chechenos teriam que ter o direito de decidir sobre o seu futuro, inclusive se quiserem constituir uma república independente fora da Federação Russa. Então, um programa dessa qualidade, né, com esses 3 pilares, ele só pode ser levado até o fim pela imensa maioria da população, pela classe trabalhadora russa. Muita gente questiona, fala, não, o povo russo é muito submisso,
Então ele nunca vai lutar, nunca vai se mexer, ou se mexer nunca vai conseguir vencer esse regime. Mas olha, gente, isso é um mito, isso é uma ilusão. Por quê? Eu nem vou falar aqui de 1917, né, que a Revolução Russa derrubou o czarismo. Mas vou dizer que em 1994 o povo checheno se levantou e expulsou as tropas russas na Primeira Guerra da Chechênia. Vou lembrar que em 1998 a revolta dos ferroviários estavam lutando para receber os salários atrasados, eles foram paralisando e contaminando, né, espalhando esse espírito de luta por toda a Rússia. Então, essa ideia de que é um povo passivo e submisso é mito, né? E digo mais, se a Ucrânia vencer a guerra contra a Rússia, isso vai ser a chave para abrir a porta para um monte de lutas muito importantes da classe trabalhadora, das nacionalidades oprimidas, para derrubar o regime do Putin, da FSB e dos oligarcas. Bom, nesse sentido, é muito importante convidar todos e todas para os protestos que vão ter essa semana aqui no Brasil, né? No dia 21, o Sergei Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores da Rússia, vai vir ao Rio de Janeiro para uma reunião preparatória da reunião do G20. Vai lá no Rio de Janeiro, Lula vai recebê-lo de tapete vermelho e a comunidade ucraniana está chamando um protesto aqui para a porta do consulado russo no dia 21 às 11 horas da manhã. E no dia 24, aniversário de 2 anos da invasão russa, vai ter de novo um protesto, dessa vez na Avenida Paulista, às 6 horas da tarde, em frente ao MASP. Então todos e todas estão convidados. Por fim, queria só comentar uma coisa que está muito pouco divulgada aqui no Brasil, que é muito interessante para a gente ver a hipocrisia dessa extrema-direita, né, e do putinismo. Né? O Putin da Hungria, né, o nome dele é Viktor Orbán, né, e seu partido, Fidesz, estão metidos num escândalo ligado à pedofilia. Que escândalo é esse? Em abril do ano passado, o seu governo, né, a ministra da Justiça e a presidenta, assinaram uma anistia, um perdão presidencial para um grupo de pessoas, entre as quais estava um sujeito que é um pedófilo, que abusou de pelo menos 10 menores, e ele, por algum acaso, a instituição que ele trabalhava é muito próxima da mesma vila onde nasceu Viktor Orbán. E aí o que aconteceu? O povo foi para a rua, teve manifestação em Budapeste, foi a maior manifestação dos últimos anos, né? O Viktor Orbán já está, acho que 14 anos no poder. E começou a ocorrer uma série de renúncias, né? A presidenta renunciou, essa outra que era ex-ministra da Justiça, agora um outro dirigente do partido. E entre essas renúncias, teve uma outra, do marido de uma delas, que renunciou alegando que não dá para confiar em homem que se esconde atrás de saias. Insinuando, né, para bom entendedor, minha palavra basta, insinuando que, na verdade, o Viktor Orbán que está por trás dessa anistia. Mas o Viktor Orbán, que é muito esperto, o que ele fez? Ele já está com um projeto de lei para proibir qualquer tipo de perdão presidencial ou anistia para pedofilia, né? E com isso está ocultando, né, a necessária investigação sobre sua eventual relação com essa figura aí. De qualquer forma, é interessante a gente ver que o tabuleiro ele está mexendo, né? Tem coisas que vão contra nós, tem coisas que vão a favor da gente, e as que são a favor, né, a favor da vitória da Ucrânia, da derrota do Putin, elas têm que ser alimentadas com muito amor e com muito carinho, porque
essa vitória vai representar uma vitória de toda a classe trabalhadora em todo o mundo. Bom, termino essa edição aqui agora. Semana que vem tem mais. Espero vê-los nas manifestações. Slava Ukraini, Slava Robitnicham Klasu, Visie Kraien. Glória à Ucrânia, glória à classe trabalhadora de todos os países.